aqui estamos nós para a lição número 11. Nós vimos que existe alguma coisa em comum entre o Brasil e os otomanos? Aqui está o Brasil. Muito bem, Pedro Álvares Cabral saiu daqui da Europa, de Portugal, e ele estava indo para as Índias, buscando as Índias, procurando um novo caminho para as Índias. Bom, não sabemos se foi intencional, mas ele descobriu o Brasil aqui em 1500 e Pedro Álvares Cabral estava à procura de um caminho para as Índias que ficava aqui do outro lado. Que caminho tão longo! Veja como seria tão rápido ele sair da Europa, cruzar aqui a Ásia e chegar às Índias. O problema é que esse caminho tinha sido impedido, sabe por quem? Pelos otomanos. Seguinte, nas Índias havia tecidos finos como seda, metais preciosos como ouro, especiarias que a Europa toda desejava. Mas em 1453, os otomanos tomaram Constantinopla, a capital de Roma Oriental. Em seguida, o sexto anjo tocou a trombeta para a hora, o dia, o mês e o ano. Já vimos que são 391 anos e 15 dias, esse período de tempo profético. Então, em seguida, 4 sultanatos, que são unidades de governo do mundo muçulmano, foram desatados, estavam atados junto ao rio Eufrates, e esses 4 sultanatos se desatam, se unem, fortalecem os otomanos, fecham o caminho da Europa para as Índias pelo Eufrates. Exatamente isso que acontece. Aqui está Constantinopla, ficava exatamente aqui, nessa bifurcação. Então eles fecham o caminho, aqui está o rio Eufrates, fecham esse caminho, então os europeus não podem viajar para fazer comércio pelas Índias por esse caminho e precisam buscar um caminho muito longo. É aí que o Brasil é descoberto. Quando a quinta trombeta tocou, era o ano de 1299, e Otman, ele se proclamou o imperador dos otomanos. E essa trombeta deveria soar por 5 meses, que são 150 anos. Percebe que a primeira trombeta durou exatamente 150 anos, e ao final dos 150 anos estava tudo bem com o Império Otomano. E tocou a sexta trombeta. A sexta trombeta vai do ano de 1449 até 1840, exatamente 391 anos e 15 dias, que significa exatamente o quê? A hora, o dia, o mês e o ano. O toque da sexta trombeta, de a hora, o dia, o mês, o ano, ou exatamente 391 anos e 15 dias, trouxe vários favorecimentos. A queda de Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, Roma Oriental enfraqueceu-se e houve o secamento do Eufrates, ou seja, secamento entre aspas, porque Roma precisava do comércio entre o Eufrates. E houve uma expansão marítima. A expansão marítima permitiu que o cristianismo chegasse ao Novo Mundo. E houve o fortalecimento do protestantismo. Vamos entender isso. Bom, o Brasil foi descoberto em 1500, pois por volta desse período aqui na Europa havia uma agitação imensa, porque Lutero estava descobrindo a Bíblia e descobrindo a justificação pela fé. Havia uma efervescência religiosa na Europa. Acontece que o imperador do Império Romano, era Carlos V, e esse imperador era bastante católico e ele não gostava da influência dos protestantes na Europa. No período da sexta trombeta, otomanos invadiam o território de Carlos V. E o protestantismo também invadia o território de Carlos V, o imperador Carlos V, que era imperador sobre o grande império romano religioso. E Carlos V precisou escolher: ou ele atacava os otomanos, ou ele atacava o protestantismo. Adivinha o que Carlos V fez? Bom, o imperador Carlos V entendeu que se ele atacasse os otomanos, ele poderia livrar-se da derrota, né? Ele poderia livrar o seu povo de ser islamizado. E deixou em paz o protestantismo, que conseguiu se fortalecer e ter raízes. É por isso que a Bíblia diz que para a hora, o dia, o mês e o ano tocou a trombeta. Vamos agora para a próxima lição.
Lição 12. Nós estamos aqui estudando ainda a coluna das trombetas, ó. Existem várias lições que podemos aprender com as trombetas. Primeiro, precisamos conhecer Jesus. A nação judaica, quem era Jesus para a nação judaica? Um impostor, por isso que ainda esperam o Messias. Quem era Jesus para romanos, cristãos romanos? O filho de Maria. Quem é Jesus para o Islã? Jesus é um grande profeta, mas inferior a Maomé. Talvez por isso o ser celestial que é Jesus apareça aqui no capítulo 10, no início do capítulo 10, segurando um livrinho e com a outra mão fazendo um juramento para que os povos da terra conheçam Jesus, conheçam a maré. Vamos para a próxima lição? A próxima lição diz que precisamos aprender lições do passado. Quinta e sexta trombetas têm lições para nós. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 9, verso 4. Olha o que está escrito em Apocalipse 9, verso 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Quem? Aos otomanos, né? Eles não deveriam causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. O que é o selo de Deus? Então, todos os que tinham o selo de Deus na fronte não sofreram os ataques, os tormentos dos otomanos. Quem era esse povo? Os que guardavam os mandamentos de Deus. O selo de Deus está no quarto mandamento. Veja que interessante os mandamentos de Deus. Vamos recordar, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não cobiçarás. Nono: não dirás falso testemunho. E décimo: não cobiçarás. Esses são os mandamentos de Deus. E o selo de Deus está naqueles que guardam os mandamentos, que guardam o sábado do Senhor teu Deus. Aqui nesse período de 1299 a 1449, havia nas terras tomadas pelos otomanos, povos conquistados que guardavam sábado. E eles foram respeitados. Eles não sofreram os tormentos otomanos. É isso que o verso está dizendo. Agora vamos aprender uma lição aqui com Apocalipse 9, verso 20. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 9, verso 20, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos dos otomanos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Quais são as obras dessas mãos? Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Perceba através desse verso, a Bíblia está nos dizendo que adorar ídolos de ouro, pedra, cobre, pau é sinônimo de adorar demônios. Não é à toa que o segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagens de escultura, nem de ouro, nem de pedra, nem de barro, nem de nada. Você percebe como é importante a coluna das trombetas? Nós temos duas grandes lições. Se no passado, os povos selados, guardadores do sábado bíblico, foram protegidos por Deus e Deus não permitiu que eles sofressem os ataques otomanos. E também aqueles que não adoravam ídolos e que não adoravam demônios, também foram protegidos por Deus dos ataques otomanos. Percebe que lições maravilhosas que estão relacionadas à lei de Deus? Essa é uma grande lição para nós hoje, para que no futuro nós não tenhamos que sofrer os juízos futuros, que vão cair nas 7 últimas. Lição 13. Precisamos pregar uma só voz, com um só coração, uma só mensagem. Veja a coluna das trombetas, no tempo histórico. Jerusalém caiu no ano 70 pelas mãos de Roma.
Roma Ocidental caiu em 476 pelas mãos das tribos bárbaras. Roma Oriental caiu em 1453 pelas mãos dos otomanos. E Roma Papal? Roma Papal, que durou de 538 a 1798, no período da Alta Idade Média, fazendo mártires durante a Inquisição Romana. Roma caiu em 1798, quando Papa Pio VI foi preso. E os otomanos? Os otomanos duraram 150 anos na quinta trombeta, depois duraram para a hora, o dia, o mês e o ano, que deu 391 anos e 15 dias. Isso é muito interessante. É muito interessante até os 15 dias, veja, ao final da sexta trombeta, uma liga de nações cristãs da Europa, não estava ao redor do Eufrates, mas a Europa, essa liga, esse conjunto de nações cristãs decretaram não reconhecer mais o Império Otomano. Eles falaram que não reconheciam mais e 15 dias depois, portanto 391,15, 15 dias depois eles confirmaram o não reconhecimento dos otomanos. Percebe como a profecia sabe? Judeus, cristãos e islâmicos não sabem quem é Jesus. Não sabem. Judaísmo, cristianismo e islamismo são protagonistas também, junto com Roma, nas trombetas. São povos que representam o Criador porque são monoteístas. Entendem que eles têm o livro sagrado, né? Os judeus, a Torá, o cristianismo, a Bíblia, e o islamismo, o Alcorão, mas eles não sabem quem é Jesus, não sabem. A nação judaica entende que Jesus foi um impostor, por isso ainda esperam o Messias. Para cristãos romanos, Jesus é o filho de Maria, portanto, Maria está acima de Jesus. Para os otomanos, Jesus é um profeta, mas Maomé é mais importante que Jesus. Talvez por isso, aqui no capítulo 10, o ser celestial que é Jesus apareça com uma mão levantada para o alto em juramento, como se dissesse: vocês precisam me conhecer, vocês precisam conhecer a maré. A maré, sabe que lá no passado, no início da maré, na primeira parte da maré, havia um grupo de magos e um grupo de pastores que estavam estudando a maré. E hoje, logo antes da volta de Jesus, quem é que sabe o que é a maré? Vamos lá, gente, lição número 14. Veja dessa perspectiva a coluna das trombetas e a coluna das pragas. O que é possível ver? Muita gente chega à conclusão de que o assunto é o mesmo por causa das palavras semelhantes, não é mesmo? Mas veja que a coluna das trombetas está na parte histórica e a coluna das pragas na parte escatológica, e as pragas elas começam a acontecer em sucessão, uma após a outra, assim que houver o fechamento da porta da graça, que ocorre no capítulo 15, quando o santuário fica vazio, porque acabou a intercessão, então Jesus se prepara para voltar à terra. Preste atenção nessas semelhanças. A primeira trombeta tocou e caiu fogo na terra. A primeira praga vai cair e causar úlceras, feridas em todos os não selados. Já sabemos o que são os não selados, hein? Depois nós temos a segunda trombeta. A segunda trombeta tocou e caiu fogo nos mares. A segunda praga cairá e transformará os mares em sangue. A terceira trombeta tocou e caiu fogo nos rios. A terceira praga cairá e os rios se tornarão em sangue. A quarta trombeta tocou e os astros escureceram. A quarta praga cairá e o sol ficará quente como fogo. E nós temos o poço do abismo e o trono da besta. E nós temos depois o rio Eufrates. Nós já estudamos o rio Eufrates aqui. Para entendermos o Eufrates na quinta trombeta e na sexta praga, nós precisamos ver o Eufrates em Daniel. No capítulo 5 do livro de Daniel, no ano 539 a.C., Ciro e Dario desviaram as águas do rio Eufrates, lá na Babilônia literal. Lá também era o Eufrates literal, onde hoje é o Iraque, e a Babilônia literal de Nabucodonosor caiu.
Agora vamos para Apocalipse 9, verso 14, onde aparece o Eufrates na trombeta. É o ano de 1453. 4 sultanatos fecharam o caminho para as Índias através do Eufrates. Já vimos isso. Então, entendemos que Babilônia é sinônimo de Roma e o Eufrates teve o comércio desviado. Então, por que o Eufrates foi fechado para o comércio? Começou a queda de Roma, que é sinônimo de Babilônia. Vamos para Apocalipse 6, verso 12, onde aparece o Eufrates de novo, a sexta taça derramada no Eufrates. Essa sexta taça será derramada no Eufrates e as águas secarão. Agora veja o que a Bíblia me diz em Apocalipse 17, verso 15. As águas onde a meretriz se assenta são povos, multidões, nações e línguas. Então veja aqui, Roma é sinônimo de Babilônia. As águas do Eufrates sempre sustentam Roma. Quando as águas estão cheia, está tudo bem com Babilônia, mas quando as águas abaixam ou secam ou são desviadas, o que é que acontece com Roma? Roma cai. Então, no Eufrates, o Eufrates em Daniel foi desviado. Nas trombetas, o Eufrates foi fechado e Roma enfraqueceu, até caiu em 1840. Em 1453 e depois em 1798. E o Eufrates nas pragas vai secar. Por quê? Apocalipse 17, 5 me diz o quê? Que as águas onde a meretriz se assenta são povos, multidões, línguas e nações. Veja, aqui, o Eufrates na sexta praga vai secar. Por quê? Primeiro, a praga cai sobre o trono da besta e, em consequência disso, o Eufrates seca. Nós vamos voltar a esse assunto. Lição 15. Observa essas duas colunas, a coluna das trombetas e a coluna das pragas. Vamos aproximar aqui? Quando você lê essas 4 palavras, terra, água, fogo e ar, o que vem à mente? Vai lá no Google e digita terra, água, fogo e ar. Sabe o que aparece? Aparece os 4 elementos da natureza. Porque os 4 elementos da natureza são ensinados para nós que são elementos primordiais, que deram origem à vida, que precisam ser preservados, assim como Gaia. A mãe terra precisa ser preservada porque é um organismo vivo. É verdade que precisamos preservar a terra, mas a terra não é um organismo vivo. E nós não podemos trocar a adoração à natureza em detrimento da adoração ao Criador. Então, terra, água, fogo e ar. Essas palavras nos mostram que as 7 últimas pragas irão cair sobre os adoradores da terra. Aqui em Apocalipse 13 nós temos 2 bestas que são 2 poderes. Um se levanta dos mares e a outra besta se levanta da terra. Essas 2 bestas vão se unir e elas vão instituir um dia de descanso para Gaia, para a preservação do planeta. Acontece que na Bíblia, num dos mandamentos, nos diz que o dia de adoração a Deus é o sábado, o dia do Senhor teu Deus, e não é o dia que será escolhido pelos poderes que se levantarão da terra. Outra grande lição que podemos aprender com a coluna das trombetas, e por isso elas estão na Bíblia, está aqui na 5ª trombeta. Houve um grupo que não sofreu os tormentos dos otomanos. Por quê? Porque eles eram selados. Houve um grupo na 6ª trombeta que não sofreu o tormento dos otomanos. Por quê? Porque eles não adoravam ídolos, que são doutrinas de demônios. Agora veja que interessante, o que podemos aprender com trombetas e pragas? Os selados serão salvos. Os selados, não podemos ser marcados pela besta. Temos que ser selados, o sábado nos sela. Os que obedecem à lei de Deus serão protegidos. Lembra da 6ª trombeta?
Os que adoravam ídolos, eles sofreram os tormentos, Deus permitiu, porque são doutrinas de demônios. E também podemos aprender com as trombetas e as pragas que os que amam a Deus e não a natureza não sofrerão praga alguma. Os que amam a Deus e não a natureza não sofrerão praga alguma. E o selo de Deus é o sábado que diz que Deus é o Criador. Não devemos adorar a criatura, mas ao Criador. E agora, encerrando então a coluna das pragas, observe. Quando a primeira taça for derramada na terra, todos os marcados pela besta sofrerão úlceras. Então, na segunda praga, os mares se tornarão em sangue. Na terceira praga, os rios se tornarão em sangue. E na quarta praga, o sol queimará como fogo. Imagina a claridade de todo o planeta e todos sofrendo, sem água para beber, sem alimento e um sol escaldante. De repente, a quinta praga nos diz que cai sobre o trono da besta, porque aqui estão os responsáveis. Quinta e sexta trombeta são os responsáveis por todo o mal na terra. Então, o sol está queimando como fogo, está claro o dia, então de repente escurece e tudo fica muito trevas. Nesse momento que as trevas escurecem todo o planeta, aparece no céu uma mão que vai abrir as tábuas dos 10 mandamentos. As duas tábuas se abrem e o sábado está em relevo. Todos da terra podem ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nesse momento, o rio Eufrates seca, porque Apocalipse 17:15 diz que quem sustenta o Eufrates, quem sustenta aqui é o Eufrates sustenta a besta, e o Eufrates vai secar, porque as pessoas vão perceber que os culpados são os líderes religiosos. E nesse momento, a Babilônia cai, porque todos os perdidos vão para cima dos seus líderes religiosos cobrar deles, porque eles estão perecendo e sofrendo tanto. E eventos maravilhosos acontecem entre a sexta e a sétima trombeta. Não existem mais os religiosos, mas os reis da terra. E Satanás, que vai se disfarçar, vai se fazer passar por Cristo, porque Cristo de verdade aparece aqui na sétima praga. Ah, amigo, que Deus abençoe você pelo estudo das profecias. E nós vamos para a próxima lição, que será a 16. Até lá!